Olá, peregrinos. Hoje a mensagem está lá em Mateus capítulo 9, versículo 2. O título dessa mensagem é Seja um agente de mudanças. Amém? Dá um beijinho no papai aqui pra gente ir lá fazer atividade. Beijo, papai. Vai lá, meu amorzinho. Deus abençoe. Glória a Deus. Como eu ia dizendo, então, seja um agente de mudanças. Mateus 9, versículo 2, diz assim: Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Bom, nessa passagem aqui, de cara, a gente já vê aqui amigos, né, que levam, através da sua fé, que levam a pessoas para Deus. O que eu aprendi nessa vida, eu vou fazer dois panoramas, vamos dizer assim. Na época, quando eu estava no mundo, muitas vezes, e a gente tinha algum problema, estava mal, estava com alguma tristeza, alguma coisa, sempre tinha aquele amigo, né, que chegava para tipo, então vamos sair, vamos beber, vamos esquecer, vamos beber todas, né? E tudo bem, momentaneamente tu até poderia esquecer o problema, mas no outro dia a coisa sempre ficava pior. E às vezes o que estava indo mal ia por água abaixo de vez, né? Por causa das loucuras que eram feitas na noite anterior. Então, esses amigos queriam, de repente, tinha uma intenção boa no coração, mas o resultado daquilo não era bom, né? E hoje, seguindo a fé, o que acontece? Primeiramente, quando a pessoa vai para a fé, quando a pessoa começa a crer na palavra, existe uma coisa que acontece, que é a santificação. A santificação, ninguém fica santo, com uma auréola na cabeça, e fica usando só roupa branca, e com essa aparência aí de santo pela rua, entendeu? Não é isso. Santificação é uma separação. Isso acontece naturalmente. A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É como no popular que a mãe da gente sempre falava, né? Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Isso é uma verdade. É bíblico isso. Porque, inevitavelmente, dependendo das companhias que tu anda, dependendo dos meios que tu frequenta, aquilo te contamina sim. Tá? Dependendo do que tu está assistindo na televisão, dependendo das músicas que tu está ouvindo, dependendo dos livros que tu está lendo, tudo isso te influencia, porque nós somos seres influenciáveis. Essa é uma verdade. Ah, não, mas eu não me deixo contaminar, eu não me deixo isso e aquilo. Não. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, quando ele encarnou aqui, viveu aqui na Terra, né? Ele não reencarnou, ele encarnou, ele veio em carne, depois morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e depois derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Tá? Mas quando ele esteve aqui, ele andava no meio de todos, pregando sempre a palavra. Ele não se deixava contaminar pelo mundo, mas ele andava no mundo. Ele só não sentava à mesa dos escarnecedores. Aquelas pessoas hipócritas que escarneciam a palavra, que vociferavam contra a palavra, dessas pessoas ele se afastava. Ele falava da palavra, algumas pessoas aceitavam, outras não. Muitas eram curadas e iam embora, outras eram curadas e ficavam para ser salvas, né? Então aqui tem um exemplo muito interessante. Esses amigos que levaram esse paralítico, na verdade a fé era desses amigos que levaram esse paralítico para Jesus, porque eles criam que Jesus poderia curar. Só que Jesus Cristo, aqui tem uma coisa muito interessante, que Jesus Cristo fala assim, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Quem tem poder para perdoar pecado é Deus. E Jesus aqui perdoa os pecados daquele paralítico. E a palavra diz que, então o que acontece? Além de Jesus curar esse paralítico, porque a passagem diz que ele curou esse paralítico, tanto que ele pegou aquela maca e saiu andando com a maca embaixo do braço. Ele também teve os pecados perdoados. Então, tudo leva a crer que esse paralítico, além de curado, ele foi salvo. Porque muitas pessoas hoje eles estão indo para as igrejas, recebem as curas, recebem as bênçãos, e depois, dá no pé. Essas pessoas não têm nenhum entendimento do que é a salvação, do quão grande é o que Jesus tem para nós. Eu preferiria não ser curado de alguma enfermidade, mas ser salvo. Mas as pessoas estão querendo só a cura do corpo, ou a bênção, ou alguma coisa nesse sentido, né? Nesse mundo aqui, e não querem a salvação para a vida eterna. Isso é uma das coisas que
que a gente percebe. É por isso que as pessoas são muito facilmente enganadas. Porque as pessoas vão para os lugares, elas estão dispostas a pagar o que for em troca de algo maior, entre aspas, né? É por isso. A culpa de existirem comércio da fé é porque as pessoas se vendem. É porque tem gente que quer comprar. Não é verdade? Só existe boca de fumo porque tem gente que compra droga. No momento que as pessoas pararem de comprar, terminam as bocas de fumo. Essas igrejas que comercializam a fé, elas, se as pessoas não estivessem dispostas a ficar comprando suas bênçãos, elas também não existiriam. Então a culpa é do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano não quer a salvação, não quer o Deus da bênção. Ele muitas vezes procura bênçãos. A maioria das pessoas é assim, infelizmente. E as pessoas vão para as igrejas muitas vezes, e quando sai na porta da igreja, se tu perguntar para ela a palavra que foi pregada, ela não sabe. Ela já não lembra mais. O inimigo já veio e roubou. Por isso que na palavra diz lá que o Senhor, né, em algum momento fala lá que a palavra é como uma semente, né, que cai em 3 tipos de terreno, né? Se eu não me engano, são 3 tipos de terreno, né? O pedregoso, e tem entre eles o pedregoso e tudo mais, e tem a terra fértil, aquela que dá 10 por 10, 30 e 100. Ou seja, a palavra, quando a semente ela frutifica na nossa mente, no nosso coração, ela dá frutos. Mas em muitos casos, infelizmente, isso acontece, o inimigo vem e rouba aquela palavra ali e a pessoa não deixa aquela palavra trabalhar no seu coração. Então, são pessoas muitas vezes que estão sempre nas igrejas e não vê a mudança na vida das pessoas nunca. Isso acontece, isso é bíblico. Porque as pessoas não estão se deixando transformar pela palavra. Elas não estão se amoldando e se adequando à palavra. Então as pessoas muitas vezes elas estão lá para como se fosse lá tomar um passe, ficar naquele ambiente espiritual, entendeu? Recebe uma oração, recebe uma cura, recebe uma bênção, mas não tem mudança de vida, não tem metanoia, porque elas não entendem o plano de salvação das pessoas, porque a pessoa quando é salva, quando ela tem a noção do plano de salvação e quando ela é salva, a eternidade já começa aqui na Terra. É claro que é um processo, é claro que existem os tropeços, existem os escorregões, tudo isso é do ser humano, da natureza do ser humano. Mas a pessoa, ela tem noção de quando está errada e ela se arrepende, ela procura mudar. Ela não... O pecado é tudo aquilo que contraria a palavra, tá? Pecado é errar o alvo, significa errar o alvo. Quando tu faz algo que fere a palavra, tu está errando o alvo, então tu está pecando. Esse é o significado de pecado. Esse tipo de coisa na vida de um crente, na vida de um cristão, é como um acidente. Né? É como quando tu vai estacionar o carro e tu dá com o pneu no cordão da calçada, não é verdade? Aquilo ali tu não buscou fazer aquilo ali. Tu não pega o teu carro e mira num poste de propósito para acertar no poste, mas às vezes isso acontece. Às vezes o pneu fura e tu bate, são acidentes na vida do cristão, mas ele não busca desenfreadamente o acidente, o erro. Né? Diferente de quando a gente está no mundo. Quando a gente está no mundo, os bordões são: não dá nada. Hoje eu vou ser feliz. Né? O que interessa é ser feliz. O que importa é fazer o que o meu coração quer. O Senhor conhece o meu coração. Né? É lógico que Ele conhece o teu coração e tu devia ter medo disso, né? Devia temer isso. Né? Porque ninguém realmente pode te julgar. Mas quando a gente fala assim, só Deus pode me julgar, isso aí deveria te trazer um certo temor, né? Então não foi a fé do paralítico que levou a cura, mas a fé dos amigos. Então hoje eu sei que verdadeiros amigos são aqueles que me aproximam de Deus. Então quando eu estou com algum problema, alguma coisa, verdadeiros amigos me procuram, vêm orar por mim, vêm conversar, me trazem uma palavra. E eu tenho amigos assim, que quando percebem, eles vêm até a minha casa, muitas vezes. E sentam aqui e conversam comigo. Outros não, paciência. Outros ficam só orando, né? E que ótimo, a oração é o melhor carinho que o cristão pode receber. Né? E a oração, ela não é inevitável. Tu ora por uma pessoa, ela pode não querer ou não, ela vai sofrer influência da oração. Isso é espiritual. Mas tem irmãos que fazem mais do que orar. Né? Ele ora
e age. Né? E esses amigos aqui, foi isso que fizeram. Eles não foram lá só e oraram e levaram uma palavra, e isso é muito bom para aquele paralítico, mas eles pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus. E a fé deles curou e provavelmente salvou esse paralítico. Então é uma fé que aproxima as pessoas de Deus. É uma fé que movimenta. É uma fé em movimento. Isso é uma fé gloriosa, uma fé em movimento. Amém? Deus quer saber se você será fiel o suficiente para levar os seus amigos a Jesus, para que suas vidas sejam transformadas ao conhecerem o amor do Pai. E se você for fiel, Deus honrará a sua fé. Ele não apenas curará os seus amigos, mas também os abençoará. Deus está lhe dando a oportunidade hoje mesmo de ter uma vida abundante e de ser canal de bênçãos. Não deixe isso passar, não avance sem crer nesta palavra. Decida renovar a sua esperança hoje, não desista de ser um agente de mudanças e de testemunhar as maravilhas da vida com o Senhor. Temos essa esperança da vida eterna como âncora da alma firme e segura. Amém? A bênção, ela nunca termina na bênção. Por isso que os cristãos pregam a palavra, por isso que eles querem tornar Jesus conhecido, a palavra de Jesus conhecido, porque ela causa transformação. Então, às vezes a gente é bem chato, principalmente no início. Né? A gente quer enfiar a Bíblia goela abaixo de todo mundo e a gente acaba mais afastando do que aproximando. Mas faz parte. É aquele primeiro amor, né? Desenfreado, sem aquele equilíbrio necessário. Mas entenda que se tiver algum amigo crente, algum amigo cristão, e ele estiver falando da palavra com você, escute bem, preste bastante atenção nisso aqui. Se ele está falando da palavra com você, é porque ele lhe ama e ele deseja o melhor para você. Mais do que a prosperidade e as bênçãos nessa terra, ele deseja que a tua alma seja salva, para que ele possa passar a eternidade contigo, junto com Cristo. Compreenda isso. Quem fala do amor de Jesus para você é porque realmente lhe ama. Amém? Deus abençoe a todos.